E, de fato, se examinarem, por exemplo, a principal obra de direito ambiental, talvez do mundo nos dias de hoje, que é o famoso manual Droit de l'Environnement, do professor Michel Priet, não há ali um capítulo para o meio ambiente de trabalho. Mas as questões de saúde e segurança do trabalho são tratadas ali, na perspectiva do meio ambiente artificial. Bom, mas no nosso caso, a Constituição, o constituinte originário, entendeu por bem autonomizar este fenômeno, digamos assim. E por conta disto, parece-me, temos um grande fundamento para, de fato, trazer a abordagem preventiva e precaucional para as questões ambientais. E é este o meu esforço nesta conferência, na perspectiva dos grandes acidentes. Começamos, então, exatamente com essa discussão que eu lhes antecipei. Por que um direito ambiental do trabalho e em que contexto ele se insere? E aí eu, desde logo, apresento este plano, que tem apenas uma finalidade didático-pedagógica, mas provavelmente é muito conhecido dos senhores. Aqui eu me baseio em autores como José Afonso da Silva, como o próprio Michel Priet, como Toshio Mukai, autores, e mais recentemente Edmond Milaré, que na sua obra de direito ambiental geral tem um extenso capítulo sobre meio ambiente e trabalho. Esta é a concepção geral do meio ambiente humano na sua evolução semântica, que passa especialmente pela Declaração de Estocolmo, de 1972, a primeira declaração internacional sobre o meio ambiente humano, e 20 anos depois, pela Declaração do Rio, de 1992, que foi a segunda declaração internacional do meio ambiente humano. E, é claro, considerando também o nosso texto constitucional. Nesta perspectiva, insisto, para efeitos didático-pedagógicos, vamos reconhecer como dimensões essenciais do meio ambiente humano o meio ambiente natural, flora, fauna, recursos hídricos, atmosfera, solo, subsolo, discussões inclusive mais atuais, como rigidez ozonométrica, não é? A capa de ozônio. O meio ambiente artificial, que diz respeito, então, à interação do homem e à modificação que ele determina no meio ambiente natural e os efeitos ecológicos dessa intervenção. Então, quando discutimos temas como as ilhas de calor nas grandes metrópoles, como a chuva ácida, como as próprias enchentes que, infelizmente, assolam muitas cidades do país, são discussões que geralmente acontecem no campo do direito urbanístico, mas que, a rigor, estão tratando de meio ambiente artificial, que o professor Michel Priet distingue, então, na sua obra, entre meio ambiente urbano e meio ambiente rural. Meio ambiente rural, no contexto francês, é onde se estudam, por exemplo, as questões das barragens. E, inclusive, os impactos ambientais e os riscos ambientais das construções de barragens, que geralmente se fazem em zonas rurais. E, ainda nesta perspectiva, o professor José Afonso da Silva, ao falar do meio ambiente urbano, faz uma distinção entre o espaço urbano fechado, edificações em gerais, e o espaço urbano aberto, praças, logradouros, etc., em que também há uma discussão importante, como aquelas que eu referi agora há pouco. Fala-se ainda, e aí isto também tem uma clara base constitucional em nosso meio, no meio ambiente cultural. O eixo desta construção no nosso texto constitucional perpassa o artigo 216 da Carta, que fala do patrimônio cultural brasileiro. Esta é a expressão. Mas, na verdade, estamos falando do meio ambiente cultural, que basicamente tem, do ponto de vista da sua composição, elementos que vêm do meio ambiente natural ou do meio ambiente artificial, mas que agregam valor por exatamente evocarem a memória de um povo, de um grupo social, de uma cultura. O melhor exemplo disto, eu sempre faço essa referência, porque, para mim, ela é emblemática,
é imagética mesmo, os senhores que gostam de samba já certamente viram no Rio de Janeiro o Arco da Apoteose, né, que é onde se dá a dispersão das escolas de samba no final do desfile. O Arco da Apoteose é uma estrutura, provavelmente concreto armado, que lembra um M, se os senhores recordarem ou se puxarem aí no Google para perceberem a imagem. Aquilo, do ponto de vista funcional, não tem utilidade alguma. Muito mais utilidade tem essa edificação que nos protege das intempéries, etc. Mas aquilo é a corporificação de uma ideia de Oscar Niemeyer para ilustrar, no final da Avenida do Samba, o que seria o bumbum da mulata voltado para o céu, identificando, portanto, algo que é muito próprio do carnaval carioca, a figura da mulata. Portanto, há ali um elemento cultural que evoca a memória de um fenômeno essencial, inclusive para a economia e, obviamente, definidor da cultura daquela população. Aquilo é protegido exatamente por isto. Se os senhores pensam, aqui estamos falando em um elemento que seria do meio ambiente artificial, mas integra o meio ambiente cultural por conta disto. Se os senhores pensam, por exemplo, no patrimônio espeleológico brasileiro, né, aí já falo de São Paulo, região da Jureia, né, a famosa Caverna do Diabo, aquilo tem valor turístico e tem valor cultural, porque identifica aquela região. Estamos falando do meio ambiente cultural. O artigo 216 tem uma série de incisos exemplificando estas hipóteses. E, por fim, como eu mencionei, o artigo 200, inciso 8º da Constituição, que faz expressa menção ao meio ambiente do trabalho. Mas aqui é interessante dizer o seguinte, insisti várias vezes e insisto de novo, estamos falando de uma distinção para efeitos didáticos pedagógicos, porque, a rigor, o meio ambiente humano é uma gestalt, é um fenômeno sistêmico. Estas realidades não se distinguem. E quando nós começarmos a falar dos grandes acidentes, os senhores vão perceber claramente isto que eu estou lhes dizendo. Não há como separar, especialmente no campo das consequências, estas dimensões do meio ambiente humano. No campo da saúde pública, e outros virão aqui e dirão isto muito melhor do que eu, a questão do acidente de trabalho e das doenças ocupacionais é geralmente estudada, compreendida, a partir do que se chama modelo da gravata borboleta, ou teoria da gravata borboleta. Os senhores imaginem uma gravata borboleta, o botão da gravata é o acidente, ou é a doença ocupacional. Mas, do lado esquerdo da gravata, que seria do meu lado esquerdo aqui, os senhores podem imaginar uma série de linhas convergentes, que fariam este lado esquerdo da gravata. Estas são as linhas causais. O evento acidente de trabalho, o evento doença ocupacional, é tendencialmente multifatorial. Aí os senhores já percebem, desde logo, o equívoco que geralmente informa aquelas peças de defesa que os senhores veem nos autos, em que a contestação se resume à teoria do ato inseguro. Mas o próprio trabalhador é que colocou a mão na área de ação da serra circular. De fato, isto evidentemente é uma linha causal que levou ao acidente. Mas ele fez isso por quê? Ele estava informado dos riscos? Ele estava estressado? Se ele estava estressado por quê? Havia alguém fiscalizando? Ele utilizava algum equipamento de proteção, uma luva de raspa, o que seja? Não utilizava por quê? Linhas causais ou concausais que têm de ser examinadas, e não apenas aquela mais evidente, para que se diga ato inseguro. E da mesma forma, do lado direito da gravata, os senhores podem imaginar linhas divergentes que formam aquele lado da gravata e que são as consequências.
Então, o fenômeno do acidente de trabalho também é multiconsequencial e precisa ser compreendido, estudado e tratado também nessas consequências. Eu terei danos materiais, terei danos morais, poderei ter danos estéticos. A própria reforma trabalhista agora, acho que inadvertidamente até, introduziu, está ali agora positivado, o dano existencial. É da boa hermenêutica que a lei não tem palavras inúteis, não? Estávamos até então discutindo se haveria alguma autonomia para o dano existencial ou se ele seria dano moral pura e simplesmente. A Lei 13.467 aparentemente nos deu a resposta, porque quando vem tarifar as indenizações por danos extrapatrimoniais, ao tentar exemplificar os danos extrapatrimoniais, cita os morais e os existenciais. Então, também estão ali na linha de consequências. E cada uma dessas consequências, por exemplo, os danos materiais, podem ser também analisadas em sublinhas. Quais foram as consequências do ponto de vista da capacidade de trabalho, as consequências do ponto de vista do comportamento, e por aí vai. Isto é característico das questões ambientais. E por isso eu dizia, todas essas dimensões têm de ser compreendidas na sua unidade gestáltica. É fácil perceber isso também em outras discussões do meio ambiente, não é? Quer dizer, eu falava aqui das enchentes, problema recorrente em São Paulo para quem chega em São Paulo pelas marginais. As enchentes nas marginais. Bom, há ali questões que envolvem todas essas dimensões. As marginais foram construídas às margens do rio Tietê. Por isso é que se chamam marginais. Aquilo é a várzea do rio. Aliás, o governador Mário Covas, uma vez, disse isso muito claramente à reportagem. Ele, que não era jurista, era engenheiro, então não tinha meias palavras. E ele foi indagado logo no primeiro mês em que assume o governo: olha, houve enchente nas marginais, o que o senhor vai fazer para resolver o problema? Ele respondeu: nada, porque não tem como resolver o problema. Construíram a marginal na várzea do rio. E aí é uma questão de meio ambiente natural. Não é? Sempre que o nível das chuvas superar a capacidade de vazão do leito do rio, a água vai para a várzea. E ali está uma pista de rolamento. Mas não é só esta questão. Também há uma outra questão que diz respeito ao meio ambiente artificial. Aquilo é uma zona de depressão. Toda a região do entorno está impermeabilizada por asfalto, de modo que a água também não é absorvida. Então, ela vai para a parte mais baixa, que é o leito do rio. Um outro problema. Descobrem, então, a possibilidade de aumentar a possibilidade de escoamento, a vazão, diminuindo a calha. E aí, quem passava por lá na época via pilhas e pilhas, parecia uma muralha da China de pneus carecas. Todos estavam no leito do rio. Por quê? Porque as populações mais carentes, especialmente, lançam, ou lançavam, ainda lançam, o lixo, os dejetos, nos córregos que vão para o rio. Questão cultural. Tudo isto está envolvido em um problema de meio ambiente artificial, que são as enchentes. Então, essa é a nossa perspectiva. Partimos de um conceito de meio ambiente humano que no Brasil tem definição na Lei 6938 e que diz ser o meio ambiente humano o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Mas aí temos de evoluir para entender o meio ambiente de trabalho naqueles termos que ali estão. Complexo de condições, leis, influências e interações de ordem física, química, biológica e psicossocial, temos de incluir este elemento, que é típico do meio ambiente de trabalho, que incidam sobre o homem e sua atividade laboral. Vejam que o conceito de meio ambiente de trabalho, portanto, não é um conceito espacial, não é um conceito geográfico, é um conceito funcional. O meio ambiente do trabalho pode ser virtual, se eu estiver falando, se eu estiver tratando, por exemplo, de um web designer.
ou de alguém que basicamente se comunica por redes sociais durante a sua atividade de trabalho. O meio ambiente de trabalho podem ser as rodovias, se eu estiver falando de um motorista carreteiro. Ele diz respeito ao local ou ao contexto em que se desenvolve o trabalho humano, e não necessariamente à sede ou aos estabelecimentos da empresa. É importante ter isto em conta. E mais, ele diz respeito à pessoa humana, esteja ou não submetida ao poder hierárquico de outrem. Quando falamos em direito do trabalho, pensamos sempre no trabalhador subordinado, o empregado. Mas nós precisamos compreender que o artigo 7º da Constituição, ao tratar dos direitos sociais em sentido estrito, tem lá direitos que se estendem também a trabalhadores não subordinados. O direito à não discriminação no trabalho alcança também trabalhadores não subordinados. O direito da mulher à proteção no mercado de trabalho, que aliás até hoje não foi regulamentado pelo legislador, alcança também a mulher não empregada. O direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho, o artigo 7º, inciso 22, alcança não apenas o trabalhador subordinado. É claro que o alcança pessoalmente, porque estando subordinado é tendencialmente mais vulnerável, mas não o alcança somente. Alcança todos aqueles que ali trabalham e estão sujeitos aos riscos criados para o efeito da produção ou da circulação de mercadorias e serviços. Então, aqui nós temos um conceito de meio ambiente de trabalho, lembrando, portanto, que a dimensão psicossocial aqui é fundamental. Estamos falando, por assim dizer, do bicho-homem. Não é do mico-leão dourado, não é do boto cor-de-rosa, é do bicho-homem. E o bicho-homem se compreende, se representa, tem percepção e consciência de si mesmo. E isso interfere na sua saúde. Por isso, hoje, as questões de assédio moral e assédio sexual, por exemplo, são tratadas na perspectiva do meio ambiente de trabalho. Por isso é que se fala, inclusive, em assédio organizacional, straining. Discussões como gestão por estresse, gestão por injúria, dizem respeito à ergonomia, na acepção francesa, que é uma acepção mais ampla, vai além do aspecto mecânico, antropométrico, e alcança a dimensão organizacional da gestão da atividade econômica e a dimensão psicológica. Isto não há nas outras dimensões do meio ambiente. Eu sempre conto essa história. Uma vez a minha vizinha saía, presidente, com o cachorrinho dela, acho que era um chihuahua, mas eu não entendo bem. E eu perguntei, mas você está indo aonde? Eu estou levando ele no psicólogo. Isso deve ter uns 6 anos. Eu me assustei, mas tem psicólogo, mas não falei nada, não ia dizer, vai que ela se ofende. Não falei nada. Depois, eu pensei comigo, deve ser não sei, um veterinário, né? Muito tempo depois eu ouvi na CBN, um programa que havia lá exatamente sobre animais, e uma veterinária dizendo que havia de fato uma especialização na veterinária que era sobre, digamos, a dimensão comportamental dos animais. Então é quase uma psicologia behaviorista. Mas tem. Mas digamos que o gato, o cão, ele não se representa, não tem consciência de si. Pelo menos não consciência construída em termos de linguagem. Então a nossa dimensão psicossocial ainda nos permite, no meio ambiente de trabalho, uma compreensão diversa. Pois bem, agora travou aqui. Enquanto alguém me soa. Você muda aí para mim, Flânio? Dá um enter aí, um tab aí. Não tem. Bom, eu vou, até isso resolver, eu vou falando. Bom, dito isto, o que apareceria em sequência seria, então, a tipologia dos riscos no meio ambiente de trabalho, que os senhores já percebem a partir disto. E são coisas que nós estudamos, mas geralmente não estudávamos com essa perspectiva. Bom, os senhores veem ali, ótimo, olha, interações de ordem física. Quando estudamos periculosidade e insalubridade no direito do trabalho, estamos estudando estes riscos físicos. Ruídos, vibração, temperaturas extremas, pressões anormais e por aí vai. Quando estudamos a insalubridade, então,
periculosidade NR6, se vamos para NR16, se vamos para NR15, vamos ver lá, primeiro, estes riscos todos são riscos de insalubridade. Os de periculosidade, os senhores conhecem bem, inflamáveis, explosivos, eletricidade, também são riscos físicos. Na insalubridade, nós também temos riscos químicos, interações de ordem química, névoas, neblinas, poeiras, fumos. O tratamento internacional para os grandes acidentes é basicamente pensado, na Convenção 174 da OIT, vamos ver na sequência, é basicamente pensado para grandes acidentes na indústria química, ou grandes acidentes que envolvam a afetação da pessoa por agentes químicos, por riscos químicos. Esta é a base conceitual da Convenção 174 da OIT. Embora, a meu ver, o que está ali se estenda para outras hipóteses que não necessariamente se limitem a isto. Riscos biológicos, mesma coisa, quando pensamos, ainda na NR15, em bactérias, fungos, eumintos, material infecto-contagioso, estamos falando em riscos biológicos. E aí vejam que curioso, falei de periculosidade e falei de insalubridade. Se os senhores se reportam ao artigo 7º da Constituição, vão se lembrar que o artigo 7º, quando fala dos adicionais de remuneração, fala em insalubridade, periculosidade e penosidade. E a penosidade até hoje também não saiu do papel. Aliás, é curioso, somos acusados, nós, os trabalhistas, de lidarmos com um direito paternalista. E, curiosamente, se os senhores observarem a Constituição da República de 88, os direitos que ali estão previstos, que não são programas, isto aprendemos com Robert Alexy, o que está em um texto constitucional tem normatividade, portanto tem imperatividade. Logo, quando a Constituição diz da proteção do trabalhador contra a dispensa arbitrária sem justa causa, aquilo não é um programa, uma sugestão ao legislador, aquilo é um comando para que o legislador trate daquele assunto. É por isso que existe mandado de injunção. Pois bem, os direitos previstos na Constituição, que em geral não foram regulamentados até hoje, são basicamente direitos sociais. Isto no nosso país tão paternalista. Não é? Direito à penosidade, o direito à proteção contra a dispensa arbitrária sem justa causa, o direito à proteção contra os efeitos negativos da automação, o direito da mulher à proteção contra a discriminação no mercado de trabalho, cogestão de empresa, aviso prévio proporcional até pouco tempo, era o Supremo que estava dizendo como seria o aviso prévio proporcional, em 3 mandados de injunção, aí o Parlamento se antecipou e legislou, greve no serviço público, são esses os direitos que não foram ainda regulados no país, neste país tão paternalista. Bom, volto para dizer, a penosidade está aí. Não temos ainda legislação, mas se o direito é ciência, ou se ele se pretende ciência, ele tem de ter algumas características da ciência. Por exemplo, a univocidade dos termos. Se eu falo H2O aqui ou na Polinésia, todo mundo sabe o que é. Então, penosidade tem de ter um sentido. E me parece que nessa perspectiva laborambiental eu consigo ver que se a insalubridade e a periculosidade dizem respeito, então, aos riscos físicos, químicos e biológicos, o fenômeno da penosidade, quando vier a ser finalmente regulado, terá de dizer respeito a esses riscos que restaram sem tratamento na perspectiva dos adicionais de remuneração, a saber, riscos ergonômicos e riscos psicossociais, que também existem no meio ambiente de trabalho. Dito isto, vamos falar rapidamente dos princípios e, então, vamos já verificar como isto pode ser aplicado na perspectiva dos grandes acidentes. Se eu proponho uma leitura ambientalista para as questões de saúde e segurança do trabalho, proponho também que estas questões sejam tratadas a partir da perspectiva dos princípios do direito ambiental. Esses princípios são bem conhecidos e os senhores vão perceber que se encaixam como luvas às questões trabalhistas. Por exemplo, os mais conhecidos, aqueles que basicamente definem o que é o direito ambiental, os princípios da prevenção e da precaução, que não se confundem. A prevenção é uma ideia-força da Declaração de Estocolmo, 1972. A precaução é uma ideia-força da Declaração do Rio, 1992. A prevenção atua nos contextos de certeza científica. Ali estou citando Michel Priet,
princípio da prevenção é aquele tendente a impedir a ocorrência de atentados ao meio ambiente mediante meios apropriados, ditos preventivos, em contextos de certeza científica. A ciência já tem dominabilidade naquele espaço. Então, quando eu falo, por exemplo, na perspectiva que está nas nossas NRs, de que os riscos sejam eliminados ou ao menos neutralizados, e de que na sequência se opte, por exemplo, por um equipamento de proteção coletiva, porque são mais eficientes. Então vamos isolar a fonte de ruído. Ou se isto não for possível, o ruído é difuso, equipamentos de proteção individual, protetores auriculares, que nesta sequência hierárquica, digamos assim, é a última opção. Eu estou falando do princípio da prevenção no direito do trabalho, porque tudo isso já foi estudado, já está relativamente compreendido, especialmente nas suas leis de causalidade, pelas ciências naturais. Mas eu tenho também a precaução está lá no princípio 15 da Declaração do Rio, que diz, quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, lembre-se que estamos aqui pensando as questões na perspectiva dos grandes acidentes. Quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. Nós que somos do direito, adoramos um latinismo, né? Já desdobramos um latinismo para isso aqui. Indubio pro natura, é o que dizem os ambientalistas. Indubio pro natura. Se há um espaço de incerteza científica, deve-se priorizar a defesa do meio ambiente. Bom, e o que isso tem a ver conosco, do direito do trabalho? Como eu dizia a vocês, o meio ambiente do trabalho tem como elemento nuclear o bicho homem. Portanto, nós diremos, e isto, curiosamente, a Corte Interamericana dos Direitos Humanos já tem dito, que na nossa seara, especialmente se estamos falando de saúde e segurança do trabalho, a regra será, ou o princípio será, indubio pro homine. Indubio pro homine. Isso é academicismo. Isso tem repercussões imensas. Eu sempre conto uma historieta. Eu hoje sou titular da primeira vara do trabalho de Taubaté. Antes fui titular da vara do trabalho de Guaratinguetá, que fica ali próximo. Logo depois que eu saí de lá, ocupou a minha cadeira, se tornou titular, um colega que hoje até se aposentou e que antes de ser juiz, ele tinha sido engenheiro da Petrobras. Então tinha ainda a visão do engenheiro em vários aspectos. E aí ele me liga certa tarde e diz o seguinte, era uma sexta-feira à tarde, olha Guilherme, acabou de entrar aqui aquela ação que todo juiz adora, aquela ação civil pública, não é, que só na petição inicial já são 3 volumes, não é, às 17h50 pedindo uma liminar. E aí ele me explicou, a situação é essa, o Ministério Público do Trabalho está alegando que há risco de uma caldeira na empresa X explodir, mas, enfim, eu estou te ligando para saber se você conhece essa empresa, se você tem alguma opinião, mas eu até já decidi, eu vou marcar uma audiência de justificação prévia para segunda-feira eu aprecio a liminar. E eu conhecia, de fato, a empresa, e era uma empresa que tinha tido já problemas no que diz respeito, inclusive, à atualização do seu programa de prevenção de acidentes de trabalho. E aí eu disse a ele, colega, você pode até fazer isso. Agora, apenas imagine que o Ministério Público do Trabalho tenha razão, porque tinha lá um estudo preliminar. E imagine que essa caldeira venha a explodir no sábado. Aí, na segunda, essa sua audiência não vai ter muita utilidade. Agora, o seu nome já vai estar na manchete do jornal de domingo. Isso é princípio da precaução. Há uma dúvida, mas, a despeito desta dúvida, deve-se optar, em primeiro lugar, pela preservação da pessoa. É claro que há um custo para a empresa. E veja, eu não estou dizendo que simplesmente entra uma petição, alega, olha, vai explodir a empresa X. Opa, para tudo. Eu estou dizendo que tem de ter elementos mínimos, e ali havia. Mas, diante da possibilidade, na dúvida, deve-se optar pela integridade da pessoa. Isso traz custo? Isso traz custo.
Desligar uma caldeira geralmente significa pelo menos um dia sem produção. Porém, esta é a perspectiva do princípio da precaução, que já foi utilizado no Brasil, no campo do direito do consumidor em relação aos transgênicos. Antes da regulação que houve, e hoje nós consumimos transgênicos, pelo menos de modo consciente, os rótulos dizem. Quando não havia nada disto, a Monsanto tentou trazer para o Brasil a soja Roundup, que era uma soja geneticamente modificada. E houve uma medida liminar concedida por um juiz federal, dizendo, não, enquanto não se compreender exatamente quais são as interações desse organismo, que é um organismo novo, que não existe na natureza, com o ecossistema, e especialmente, enquanto não se compreender quais são os riscos para o consumo, e enquanto não se regulamentar a rotulagem, para que o consumidor saiba que está consumindo esse tipo de coisa, não haverá essa produção, sequer experimentalmente. E na Justiça do Trabalho? Amianto, que acabou chegando no Supremo Tribunal Federal. Aqui eu não vou nem descer em minúcias, mas aqui os senhores veem, é o primeiro voto na ADI 4066, que inclusive tem como autores, nós nos orgulhamos disso, a ANAMAT e a NPT. E a grande discussão era se seria possível produzir com o amianto crisotila. E ali havia dúvida científica, porque a empresa do amianto dizia, não, é possível uma produção industrial segura com o amianto crisotila. As outras modalidades é que são perigosas. Enquanto que outros estudos diziam que não havia nenhuma modalidade de amianto passível de manipulação segura para fins industriais. Havia uma dúvida. Ora, aqui deveria ter atuado o princípio da precaução. Não atuou. O primeiro voto do ministro Marco Aurélio foi apenas no sentido de considerar as competências legislativas à luz da Constituição e entender que as leis estaduais, porque era essa era a discussão, se as leis estaduais que proibiam a manipulação industrial do amianto crisotila podiam prevalecer em face de uma lei federal, de uma lei nacional, na verdade, que é a Lei 9.055 de 95, que permitia essa exploração. E utilizando aquela lógica da lei de efeitos gerais, o ministro Marco Aurélio terminou entendendo que as leis estaduais, como a de São Paulo, por exemplo, eram inconstitucionais. Isto mudou, como os senhores sabem. E aí, muito mais recentemente, na ADI 3937 de São Paulo, sobre a lei de São Paulo, com reflexos naquela outra lei que eu mencionei, nesta daí terminou-se entendendo, e agora sim, uma abordagem típica de direito ambiental, que a evolução do estado da técnica já permitia a abolição plena do amianto no âmbito industrial. Não é? E aí se declarou a inconstitucionalidade incidentalmente do artigo 2º da Lei 9.055, porque ela não era o objeto desta ação, e a constitucionalidade da Lei Paulista. E a partir disso, efetivamente, deu-se o banimento da produção de amianto no Brasil, na linha do princípio da precaução e do princípio da melhoria contínua. Não vamos ter tempo de falar de outros princípios. Parto, portanto, para a abordagem final da minha fala, que exatamente vai discutir agora tudo isto que nós vimos até aqui, mas na perspectiva dos grandes acidentes, com um olhar casuístico, e eu quero que aqui me entendam, então já me antecipo, eu não trarei aqui julgamentos, até porque isso não me cabe. Estas questões estão judicializadas e os seus juízes naturais delas cuidarão. Mas eu lhes trarei elementos que circularam na grande mídia, elementos que já constam de cadernos processuais e que precisam ser levados em consideração. E vamos pensá-los na perspectiva da normativa internacional que eu já lhes disse. Quando pensarmos, então, no campo do direito do trabalho, em grandes acidentes, temos de necessariamente pensar nestes dois textos do direito público internacional. A Convenção 174 da OIT, que foi ratificada pelo Brasil, com todas as fases necessárias. Houve, então, a aprovação pelo Congresso Nacional, por decreto legislativo,
depois a publicação pelo Poder Executivo, mediante decreto do Poder Executivo. Então, está tudo em conformidade, de acordo com a própria jurisprudência do STF, o que significa, importantíssimo para todos nós, que a Convenção 174 da OIT é lei no Brasil. Tem força, no mínimo, de lei ordinária no Brasil. O que significa, portanto, e mais, que tudo aquilo que havia antes na legislação, contrariando os termos da Convenção 174, foi revogado. Lex posteriori revoga prius. Vejam que eu estou aqui utilizando a tese mais conservadora, porque o próprio Supremo Tribunal Federal, a respeito do Pacto de San José da Costa Rica, já se manifestou dentro da ideia do Estado cooperativo, expressão do ministro Gilmar Mendes, que se estivermos falando de um tratado ou de uma convenção que verse sobre direitos humanos, eu teria, então, um documento supralegal. Eu teria uma norma dotada de supralegalidade. Não teria constitucionalidade, porque a emenda 45 passou a exigir o rito próprio das emendas constitucionais para que tratados e convenções internacionais componham o que os espanhóis chamam de bloco de constitucionalidade, componham textos que não estão na Constituição, mas têm hierarquia constitucional. Não é o caso da Convenção 74, não é o caso do Pacto de San José da Costa Rica. Mas no caso do pacto, o STF disse, como tratam de direitos humanos, artigo 5º, parágrafo 2º, estão acima da lei. Estão abaixo da Constituição, mas estão acima da lei. E as convenções do OIT? Tratam do quê? A Convenção 155, que trata exatamente de meio ambiente do trabalho, saúde e segurança, não trata de direitos humanos? O Supremo não falou disso ainda. Terá de falar sobre isso em algum momento. Do meu ponto de vista, vamos identificar também, pela mesma lógica, tratados e convenções internacionais que dizem respeito ao direito do trabalho e têm supralegalidade, mas o Supremo ainda não se manifestou. Então, eu nem me antecipo e aqui me limito a dizer, ao menos, do ponto de vista dos artigos 81 e seguintes da Constituição, a Convenção 174 tem no Brasil força de lei ordinária. E, portanto, pode ser utilizada nas petições iniciais, nas sentenças, etc, etc. Pode não, deve. Vamos já falar das convenções, mas antes eu queria tratar de alguns grandes acidentes, para que nós possamos ter alguma dimensão de realidade a respeito dessas coisas todas que estamos falando. Caso de Brumadinho, que exatamente no dia de ontem completou 3 meses. A mídia internacional disse, e os senhores já encontram em vários artigos escritos a respeito da tragédia de Brumadinho. Desastre industrial, humanitário e ambiental. Aqui os senhores percebem aquela dimensão gestáltica das questões ambientais. Trabalhadores mortos, meio ambiente de trabalho, está dito logo ali embaixo, olha, ou na tela anterior, na tela posterior, já vão ver ali, mas muito próximo da área de risco imediato da barragem, áreas administrativas ocupadas por trabalhadores. Mas também prejudicou imensamente a economia, alcançando, inclusive, pousadas que estavam na linha de passagem do lamaçal. No caso de Mariana, vamos ver daqui a pouco, o distrito onde estava a barragem desapareceu, foi varrido da face da terra. Meio ambiente artificial. Fora a afetação da fauna ictiológica, por exemplo, em função da contaminação nos rios. E aqui, sem entrar no mérito se havia ou não toxicidade do ponto de vista de metais pesados, é uma discussão que ainda se trava, mas o fato é que a própria concentração de lama não permitiu que os peixes respirassem em vários trechos dos rios afetados. Meio ambiente natural. Percebem? Todas as dimensões afetadas.
Nos grandes acidentes, especialmente, é que nós percebemos essa interação entre as 4 dimensões do meio ambiente afetadas nas linhas consequenciais do fato. Total de 1.019 pessoas fora das suas casas, considerando todos os municípios afetados, Brumadinho, Barão de Cocais, Nova Lima, Ouro Preto, Rio Preto. 32 barragens da Vale em Minas Gerais tiveram as atividades interditadas em função do risco que se evidenciou pelo fato, meu Deus do céu. E em 7 de abril, nós tínhamos 224 mortos identificados. Já temos mais. Eu vindo para cá já vi uma nova contagem que nos leva a já quase 240. É considerado o segundo maior desastre industrial do século e o maior acidente de trabalho da história do Brasil. E aí, para pensar na perspectiva da precaução e da prevenção, alguns elementos que os senhores encontram estudando o fato, não é? De entidades que são respeitáveis. Fórum Nacional da Sociedade Civil na Gestão de Bacias Hidrográficas apontou inconsistências no processo de licenciamento. Não havia licença prévia de instalação e de operação, que é o chamado modelo trifásico, porque a empresa se valeu da licença LAC 1, em função de uma decisão administrativa anterior do próprio governo, que reclassificou o nível de risco, a classe de risco. E aí permitiu que se valessem de um processo de licenciamento mais simples. O estudo de impacto ambiental, que foi apresentado em audiência pública, demonstrou que não estava corretamente delimitada a área de influência direta em caso de acidente. Aquilo que eu dizia, além das próprias barragens, na mina do Córrego do Feijão, nós tínhamos várias estruturas administrativas e de apoio muito próximas à principal área de risco. Centro administrativo, refeitório, oficina de manutenção, terminal de carregamento. Isso eu não sei se sabem, as sirenes de segurança aparentemente falharam no momento do primeiro rompimento. E isto decorre de uma obrigação legal, Lei 12.334, que é o que trata do Plano Nacional de Segurança das Barragens. Tem de haver, toda empresa que mantém barragens tem de ter um plano de ação de emergência de barragens de mineração que deve contar com o aviso, com o sinal sonoro. O sinal falhou. A Academia Nacional de Engenharia, há alguns meses, publicou um estudo dizendo da potencial inadequação do método de construção de barragens por alteamento a montante, que é o método de Brumadinho, que era o método de Mariana, para o contexto brasileiro. Diz a Academia Nacional de Engenharia que este é um método excelente para áreas muito secas. E aí o estudo refere a áreas nos Estados Unidos da América, na Austrália, mas para Minas Gerais, em regiões de alta umidade, alto índice pluviométrico, é uma opção equivocada, dizem estes engenheiros. Detalhe que em Minas Gerais, todas as barragens que proporcionaram grandes acidentes nos últimos anos foram construídas por esse método. Fernandinho em 86, Rio Verde em 2001, Herculano em 2014, Fundão em 2015. No Chile, este modelo está proibido. Este método, que é o de alteamento a montante, é o mais barato. O método mais seguro é o alteamento a jusante, é o mais caro. Por que é que esse é mais inseguro? Eu não sou engenheiro, mas para dizer muito singelamente, porque o método de alteamento a montante constrói as barragens, inclusive sobre os próprios resíduos, e o outro não. Tem base fora dos próprios resíduos, da área de depósito dos resíduos. O que que isso nos diz?
Alguém pode dizer, ah, mas isso é raciocínio de engenheiro de ponte pronta. Olha para trás e diz, olha aí, por isso é que deu errado. Essas informações já estavam disponíveis. É claro que eu poderia discutir se Minas Gerais é ou não um estado propício para barragens pela técnica de alteamento a montante. É claro que eu poderei ter excelentes argumentos para dizer que sim, pode ser um empreendimento seguro. Mas me parece, eu não sabia nada disso, sabemos agora porque não somos da área, mas quem é da área certamente já tinha esta informação. E, portanto, no mínimo havia uma dúvida razoável. Diante da dúvida razoável, o que reza o princípio da precaução. Para falar de outros grandes acidentes, e aí caminhamos para a conclusão. Mariana, conhecem bem também, aqui em Minas Gerais, exatamente o caso de Fundão, 3 anos da tragédia, no subdistrito de Bento Rodrigues, este aqui desapareceu da face da terra, aconteceu em 5 de novembro de 2014. 2015. Tivemos 55 milhões de metros cúbicos de lama despejados em minutos. A cidade desapareceu, foram feitas análises já na altura de Governador Valadares, indicando que o grau de toxicidade da lama, em termos de metais pesados, arsênio, mercúrio, etc., era superior ao normal. E ainda se investiga por quê. Há a possibilidade de que isso se deva ao fato de que a própria remoção da sílica durante a flotação dos minérios exige a utilização de elementos químicos. Vamos sair um pouco de Brasil? Bhopal, Índia, 1983, considerado o maior acidente da história do planeta. Envolveu vazamento de gás em fábrica de pesticida que pertencia à Union Carbide. Fábrica, portanto, era, uma filial de uma empresa norte-americana. Tratávamos ali do gás do isocianato de metila, altamente tóxico. Não há dados finais, mas se imagina que nós tenhamos, esse foi o dado imediato, 3.787 mortes imediatas. Estimam-se, mas volto a dizer, não são dados oficiais, que, para além disto, nós tivemos mais 558.125 feridos. Destes feridos, cerca de 3.900 ferimentos graves ou permanentemente incapacitantes. E mais, gerações posteriores, filhos desses trabalhadores com defeitos congênitos em função da exposição. Goley Bridge, Estados Unidos, outro exemplo que eu utilizo muito nas aulas na Universidade de São Paulo, apenas para dizer, não vou nem me estender, mas basicamente era o seguinte, havia necessidade de se desviar o curso do rio porque se pretendia construir uma pequena hidrelétrica. Isso interessava a empresa. A empresa, então, financiou a construção de um túnel por onde passaria o rio desviado. No entanto, durante a produção do túnel, e estávamos na Grande Depressão, portanto, os Estados Unidos da América tinha problemas com o emprego. Foi feito esse anúncio, havia necessidade de muitos trabalhadores, veio gente do país inteiro, de todos os estados da Federação Norte-Americana. Quando começam a cavar o túnel, identificam que ali havia uma fonte riquíssima de... estão me avisando que eu vou perder o voo. Mas eu estou terminando. Uma fonte riquíssima de sílica. E aí se diz o seguinte, vamos aproveitar esta sílica, vamos vendê-la. Então, o que era para ser um túnel para o desvio do curso do rio, passa a ser um túnel de exploração de sílica. Só que os trabalhos... Vejam, estávamos em um momento, estamos falando da década de 30, não havia ainda legislação trabalhista de proteção da saúde e segurança do trabalhador como nós conhecemos. Então, se o trabalhador quisesse utilizar máscaras, ele deveria comprá-las. E detalhe, isso a documentação da época diz,
Por alguma razão, não me indaguem por quê, os engenheiros compravam estas máscaras a preços menores e utilizavam, eles que permaneciam menos tempo nas áreas empoeiradas. Os trabalhadores pagavam a preços maiores e os trabalhadores negros pagavam a preços ainda maiores. Evidentemente que, sem haver informação, lembram-se da multifatorialidade, os trabalhadores não compravam máscaras. E, no entanto, eram, então, obrigados a fazer esta extração de sílica a seco. Os próprios esguichos d'água das brocas foram desligados para aumentar a potência das brocas. Respirando aquilo, começaram a desenvolver uma doença profissional muito conhecida, uma tecnopatia que se chama silicose, que geralmente é desenvolvida no curso de alguns anos, em meses, e começaram a morrer. E a empresa começou a ter gastos com o traslado dos corpos. Então teve uma excelente ideia. Aproveitou um terreno próximo à montanha de Goley, uma área que era relativamente plana, e fez ali um cemitério. E então os trabalhadores que morriam eram sepultados ali, e as famílias que viessem. Havia ainda um problema imenso na legislação, e muitos trabalhadores, por conta de prescrição, não conseguiram depois obter sequer indenizações. A legislação norte-americana depois foi modificada em função de Goley Bridge. Essas são situações que hoje precisam ser pensadas, como eu disse, na perspectiva do princípio da precaução, do princípio da prevenção e das convenções internacionais que tratam da matéria. Convenção 155, já mencionei, Convenção 174, ambas em vigor no Brasil, ao menos com força de lei ordinária. A Convenção 174, aprovada pelo Decreto 4.085 de 2002, Prevenção de Acidentes Industriais Maiores. Os senhores vão encontrar na base conceitual tudo isto que nós discutimos até aqui. A expressão substância perigosa designa toda substância ou mistura que, em razão de propriedades químicas, físicas ou toxicológicas, seja uma só ou em combinação com outras, represente perigo. Portanto, pode ser a lama com alto grau de toxicidade por metais pesados, como pode ser só a lama. Independentemente da toxicidade. Depois, lá adiante, porque acabou o meu tempo, a expressão acidente maior designa, vejam se não estamos falando disto, todo evento inesperado, como uma emissão, um incêndio ou uma explosão de grande magnitude, só não falou rompimento de barragem. No curso de uma atividade, dentro de uma instalação exposta a riscos de acidentes maiores, envolvendo uma ou mais substâncias perigosas e que exponha os trabalhadores, olha o aspecto gestáltico do meio ambiente humano, expondo os trabalhadores, a população ou o meio ambiente a perigo de consequências imediatas ou de médio e longo prazos. Eu não terei tempo de falar, mas a Convenção trata, inclusive, dos vários níveis de consequências naquela linha da multiconsequencialidade dos acidentes ambientais. O Brasil tem reflexos já da Convenção? Tem, em larga medida, pela atuação dos próprios técnicos do Ministério do Trabalho. A NR20, que trata especialmente de líquidos combustíveis, ou de combustíveis e de inflamáveis, gases, líquidos, etc., que é específica para isso, ela foi pensada em grande medida a partir dos princípios da Convenção 174. Depois os senhores vejam os itens: classificação das instalações, projeto de instalações, plano de resposta a emergências da instalação, proteção das comunidades circunvizinhantes, comunicação da ocorrência, relatório de acidente, a própria noção de semi-acidente. Se os senhores percebem, tanto o caso de Mariana como Brumadinho, vão perceber que antes do rompimento houve vazamento, que é o que eles chamam de semi-acidente, que muitas vezes é o telegrama, é o sinal. E isto tem de ser objeto
de um estudo cuidado, de relatórios. Houve desativação da instalação, prontuário de instalação, capacitação de trabalhadores. Eu estou falando daquelas linhas concausais. Isso aqui é muito importante. Eu gostaria de falar mais, mas não poderei. Interrupção da operação e direito de recusa por parte dos trabalhadores. Isso está na Convenção 155, isso está na Convenção 174. Os trabalhadores, organizados coletivamente, em percebendo uma circunstância de risco iminente à sua saúde, à sua integridade, e aqui risco iminente de um acidente, de um grande acidente, ele pode interromper as suas atividades sem prejuízo de nenhum direito. Isto é o que diz a Convenção 155, repito, isso é o que diz a Constituição do Estado de São Paulo. A Constituição do Estado de São Paulo e várias constituições estaduais têm normas com este conteúdo, não sei a de Minas Gerais, provavelmente tenha. Isso é o que diz a Convenção 174 e, como eu disse, a Convenção 155. Alguns autores chamam isso de greve ambiental. A Convenção 174, mais sabiamente, aí a NR20, fala em direito de recusa, porque pode ser, inclusive, de um trabalhador. E, portanto, perde o elemento coletivo que é tão típico da greve. Terminei, não vou ter tempo de falar de responsabilidade civil, vou diretamente para as conclusões, dizendo aos senhores o seguinte: os conceitos e as bases jurídicas estão aí. Talvez muito do que eu tenha dito os senhores já conhecessem, mas eu quis apenas reforçar que, a rigor, nós temos base jurídica para essas discussões, inclusive nesta perspectiva nova que eu proponho. Ou seja, tratar das questões de saúde e segurança do trabalho a partir da perspectiva do direito ambiental. Prevenção, precaução, poluidor-pagador, melhoria contínua, cooperação, informação, transversalidade e por aí vai. Temos a Convenção 155, com força de lei, no ordenamento brasileiro. Temos a Convenção 174, prevenção de grandes acidentes. Prevenção de grandes acidentes. Nessa seara, meus caros, nós precisamos abandonar esta cultura patrimonialista que existe, que é nossa, inclusive, dos juízes, que é dos advogados, que é dos sindicatos, que vão a juízo para pedir a indenização, quando o mal está feito. Sindicatos que vão a juízo pedir o adicional de insalubridade por ruído naquela seção do empreendimento, quando poderia pedir o isolamento acústico da fonte de ruído, mas pedem o adicional. Isso está errado. Isto contraria o inciso 22 do artigo 7º da Constituição. Esta cultura patrimonialista, na perspectiva que eu proponho, precisa ser superada. Taubaté é uma cidade industrial, 40% da minha demanda lá é de acidente de trabalho e doenças ocupacionais, sobretudo doenças ocupacionais. Se os senhores me perguntarem quantas ações eu tenho que nesta seara, saúde e segurança do trabalho, pedem tutela inibitória, pedem tutela preventiva, pedem tutela de remoção de ilícito, eu conto nos dedos de uma mão. Isso está errado. Mas, diante disso, temos de perguntar, se já temos o arcabouço legislativo, temos de perguntar o que dizer da necessidade de extrair do papel o modelo de proteção da Convenção 174. E aí, meus caros, as imagens dizem, não é? Isto foi Brumadinho. Este resgate, acho que todos viram, né? Ali, imagem da TV Record, aqui de Minas, inclusive. Uma senhora que estava se afogando em lama. Aqui já é Mariana. Não dá muito para perceber a diferença, né? Até porque o distrito não existe mais, mas aqui é Mariana. Mariana antes e depois. Aqui é Bofal, Índia. Os senhores estão vendo ali pilhas de cadáveres, porque foi o que aconteceu. Aqui também é Bofal. Envenenamento químico. Nós estamos falando dessas coisas. São muito reais. Aqui é um filho de um trabalhador lesionado pelo acidente de Bofal, com defeito congênito.
Aqui um acidente no Canadá, na linha da nossa NR20, envolvendo inflamáveis. Aqui o CT do Flamengo, no Rio de Janeiro. Bom, mas daí não é acidente industrial, não é. Mas me parece que os mesmos princípios podem ser estendidos para situações como essas. E para terminar, eu lembro há centésimos anos do Papa João Paulo II, que, eu vou utilizar a expressão, comemorava os 100 anos da Rerum Novarum, mas, na verdade, comemorar é uma expressão que falseia a intenção. O que a encíclica procurou dizer é que 100 anos depois, os problemas seguiam os mesmos. E me parece interessante este trecho, eu sempre uso, porque ele traduz o que eu tentei lhes dizer até aqui. A encíclica diz: a correção das estruturas viciadas do habitat laboral, vejam a expressão, vejam como ele faz convergir uma terminologia muito própria da ecologia para a questão trabalhista, nesta linha que eu propunha. A correção das estruturas viciadas do habitat laboral, que ainda agraçam no mundo contemporâneo e impedem a plena realização daqueles que vivem por elas oprimidos, bem como a sua substituição por formas de convivência mais autênticas e humanas, são tarefas que pressupõem coragem e paciência. A paciência, obviamente, é dos que padecem, dos que estão esperando as suas indenizações, dos que estão esperando a conclusão dos seus processos, dos que estão esperando, muitas vezes, alguma atenção do poder público. A coragem é nossa, é especialmente de quem milita no direito, de quem atua, especialmente com este segmento da realidade, e que tem à sua mão aquele arcabouço que foi mencionado. Estou aqui em Golley Bridge, lembram-se? O túnel foi fechado, colocaram esta placa comemorativa. E aí agora eu termino mesmo. O episódio de Golley Bridge foi tão marcante que um grande artista norte-americano, que talvez alguns dos senhores conheçam, os que gostam de blues, que é o Josh White, escreveu uma música que tem este título: A Silicose Está Me Matando, em 1936. Eu queria, Flávio, você consegue, clica aí para mim? Tem som, será? Tomara que tenha, que eu queria que vocês ouvissem. Não tem som? Tem som? Clica aí para a gente ouvir esse blues. Mas o som acho que é lá em cima. Bom, eu vou antecipando aqui. O blues diz isso aqui, olha: silicose, você fez uma fratura horrível de mim. Roubaste-me a minha juventude e a minha saúde. Tudo que você me trouxe foi miséria. Agora, silicose, você é uma ladra suja e uma larápia. Sim, silicose, você é uma ladra suja, uma larápia. Roubou-me o meu direito de viver. É tudo que você me trouxe, pobreza, foi tristeza. Eu estava lá, cavando esse túnel, lembrem-se do que foi Golley Bridge, né? Cavando esse túnel por apenas 6 bits ao dia. Eu estava cavando o túnel por apenas 6 bits ao dia. Não sabia que eu estava cavando o meu próprio túmulo. A silicose estava a comer os meus pulmões. Eu disse: mamãe, mamãe, por favor, esfrie a minha cabeça febril. Esfrie a minha cabeça febril. Eu vou conhecer meu Jesus. Deus sabe que em breve estarei morto. É isso que diz esse blues. Acho que não vai dar para ouvir. Então, tem que voltar? Então a culpa é minha. Não, obrigado, pelo amor, não acabou. Agora eu não consigo voltar. Consegui voltar, vamos ver. E aí eu prometo que a hora que a música entrar, eu ponho obrigado. Deu certo?
Bom, eu fui muito recomendada aqui para não deixar o nosso palestrante perder o voo dele. Ainda dá. Então, brilhante palestra. Ainda dá? Dá. Um pouquinho? Dá. Acho que tem mais 5 minutos. 5 minutos. Pois é muito bom saber que... Muito bom... Não, muito ruim saber que não é só no Brasil que tem acidente, né? Tem catástrofes, tragédias no mundo todo. E a nossa instituição, pela sua importância, ela faz esse papel, nesse momento, de organizar esse evento tão grandioso para conscientizar, alertar e tornar um pouco mais possível a prevenção, um pouco mais possível o risco zero. Eu me lembro que, lendo na rede social, um comentário, faz 5 anos da tragédia da Boate Kiss de Santa Maria, e ninguém até hoje foi punido. E aí vem aquele tanto de comentário, né? E alguém falou assim, mas não se fez uma boate para matar pessoas, se fez uma boate para divertir as pessoas. Uma coisa também que me chamou a atenção, quando a televisão ficava lá ouvindo o desabafo das pessoas. Então, alguém falou, nós não perdemos só os nossos amigos, os nossos familiares, nós perdemos o nosso emprego. Então, como é complexo a gente apurar culpados por essas tragédias, porque ao longo dessa busca, a corda pode ir se arrebentando no lado do mais fraco, mais ainda, não é? Mas os culpados existem. Os culpados existem, sim. E existe, se o culpado existe, a prevenção ela se torna mais possível. Por quê? Porque hoje em dia a participação social ela pode ser muito efetiva. Nós temos, através dessas instituições importantes, como a nossa, o canal aperfeiçoado de reclamação, de queixa, que pode, inclusive, ser efetivo, porque pode ser até anônimo, que são as nossas ouvidorias. E temos também outras iniciativas importantes das nossas instituições, que é o programa de boas práticas que a nossa justiça tem. E quantas vezes a gente vê, a gente sai da nossa sala de trabalho e vê a mesa lá toda desarrumada, a gaveta aberta, o computador ligado, a janela aberta, o condicionador ligado, acreditando-se que o menos graduado é que tem que fazer aquilo. E isso é algo que, às vezes, a gente vê, se compreender o princípio da igualdade como desejo. Então, eu vou dar o certificado dele, vou falar só mais um pouquinho, posso? Então, a gente vê, se compreender o princípio da igualdade como o desejo de querer ser igual. O velho querer ser igual ao novo, o feio querer ser igual ao bonito, o pobre querer ser igual ao rico. E isso, às vezes, é muito difícil, porque ninguém quer perder o seu espaço. Mas podemos, sim, ser todos iguais na bondade. Na bondade, sim, podemos ser todos iguais. O fraco e forte, o homem e a mulher,
o pobre e o rico, o bonito e o feio, podemos ser todos iguais, sendo bons, para o bem de todos, e que Deus nos proteja. Muito obrigada, e seguimos para o próximo painel.